Cidade da Inovação. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Pessoal, eu vou pedir a gentileza de se acomodarem e me darem a sua atenção em respeito ao nosso convidado, professor Alberto. E vocês vão me perdoar, mas eu vou ter que ler o currículo, o mini currículo, que já é extenso, do nosso convidado, professor Alberto. Alberto Ferreira de Souza é professor emérito de Ciência da Computação da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, e diretor do Instituto de Inteligência Computacional Aplicada do Espírito Santo, I2CA. Ele é bacharel em Engenharia, cum laude em Engenharia Eletrônica, mestre em Ciências e Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, COP, UFRJ, e PhD em Ciência de Computação pelo University College London, Reino Unido. Ele é coautor de uma patente norte-americana e de mais de 150 publicações. Foi editor dos anais de 6 conferências nacionais e internacionais, 3 patrocinadas pelo IEEE, e é senior member do IEEE. O professor de Souza ocupou as seguintes posições administrativas na UFES em outros órgãos: coordenador do curso de Engenharia da Computação de 94 a 96, membro de diretoria do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Economia do Espírito Santo, o nosso CREA, de 95 a 96, chefe do Departamento de Informática em 2000, vice-diretor do Centro Tecnológico da UFES de 2001 a 2004, coordenador do Laboratório de Computação de Alto Desempenho, LCAD, de 2002 a 2019, diretor superintendente do Instituto de Tecnologia da UFES, de 2003 a 2004, presidente do Comitê Gestor da Rede Metropolitana de Alta Velocidade de Vitória, Metrovix, de 2005 a 2008, pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFES, de 2004 a 2008, diretor de pesquisa da UFES, de 2012 a 2013, e membro do Conselho de Administração da Fundação Espírito Santense e de Tecnologia, FEST, de 2004 a 2014. Alberto Ferreira de Souza é comendador da Ordem Rubem Braga. Com vocês, o nosso querido professor Alberto. Obrigado pela... Muito obrigado pela muito gentil apresentação. É um prazer estar aqui hoje diante de vocês para falar um pouco do nosso trabalho, em particular a experiência do Laboratório de Computação de Alto Desempenho da UFES e do Instituto de Inteligência Computacional Aplicada do Espírito Santo na interação ICT-empresas. O que é inteligência? Inteligência é um tema super atual, em particular a inteligência artificial, por causa dos impactos que ela já vem tendo, né, na nossa vida e no futuro fantástico que se espera que a inteligência artificial vai ter daqui por diante. Mas há muita controvérsia sobre o que é inteligência. Se você perguntar a 200 pesquisadores o que é inteligência, gente da área, você vai ter, sei lá, 230 definições, né? Mas a gente trabalha com isso e a gente se sentiu forçado a fazer a nossa definição, e a gente gosta dela porque ela é uma definição que permite você agir.
na direção de alcançar o que a gente acredita que é inteligência. E nós acreditamos que a inteligência é a capacidade de coletar e memorizar dados sobre o mundo, usá-los para interpretar o presente e fazer predições úteis de curto e longo prazo, e empregar tudo isso para decidir qual é a melhor próxima ação a ser executada de uma série de ações presentes e futuras, computadas e consideradas. É uma definição longa, porque a gente tentou colocar nela tudo que a gente acha relevante nesse momento, que é memória, né? É capacidade de memorizar dados, né? Mas não só memorizar, interpretar também esses dados, né? Os dados interpretados são muito úteis, mas o que quase todo mundo quer é o que vai acontecer no futuro, face aos dados que você tem. O aquecimento global vai destruir o mundo, ou a gente tem condição de contornar ele e acabar com esse problema da humanidade? Então, se você tiver dados e souber interpretar dados, isso é uma pergunta que você pode pedir uma inteligência para responder. Você quer não só interpretar e fazer predições úteis, você também quer empregar ele para tomar decisões, se a sua inteligência for autônoma. Porque isso também é uma questão muito relevante do mundo de hoje. A gente deve dar autonomia à inteligência artificial para ela fazer coisas. Ela pode apertar um botão. Às vezes esse botão é para abrir uma porta, mas pode ser para lançar uma arma nuclear. Então ela pode tomar ações. A gente entende que tem muita ação que a gente quer que a inteligência tome hoje. Então, para que ela possa tomar ação, ela tem que conhecer o mundo, ter memória, tem que saber interpretar o mundo, tem que saber analisar o que vai acontecer no futuro e aí escolher uma ação dentre as possíveis ações que ela conseguir identificar, mas tentar escolher de forma ótima. Então, essa é a nossa definição. Ela não difere muito daquelas 230, mas ela tem um foco, né? O foco dela está na interpretação da natureza e de nós mesmos, né? da humanidade. E, com base nisso, entender as leis do mundo para fazer coisas como, por exemplo, eu estou mostrando aqui, para nós é muito fácil, se você estiver saudável, obviamente, correr, né? Mas imagina quantas decisões o seu cérebro tem que tomar para você fazer esse movimento. Cada músculo que você tem que controlar, né? Se tiver um negocinho altinho, você vai ter que dar um impulso um pouquinho maior. Se for descer, você vai ter que fazer uma compensação com a outra perna. Isso é muito sofisticado. Nós estamos caminhando na direção de ter esse tipo de capacidade na inteligência artificial. Esse ano vocês vão ter muita surpresa com o robô autônomo, mas isso ainda é um desafio. Esse desafio está muito ligado a esse fato. Tudo que ocorre de interesse da humanidade, nosso interesse, ocorre ao longo do tempo. E nós vivemos num instante no tempo. Tudo que ocorre são eventos no tempo. E nós vivemos num instante no tempo. Se você olhar, esse gráfico aqui mostra o que eu quero dizer. No eixo X é o tempo sempre corre para cá. E no eixo Y é a memória, né? Memória do que a gente experimentou. Então, no agora, nesse instante no tempo, a sua memória é máxima. E é sempre máxima de tudo que você experimentou nesse instante no tempo. Mas a memória de coisas que ocorreram no passado é cada vez menor. Então, talvez você se lembre que você comeu no almoço, eu espero que sim, que é um sinal de você estar saudável, né? Mas é difícil lembrar o que você almoçou, sei lá, na terça-feira da primeira semana do mês passado. Por alguma razão você pode lembrar, mas no usual você não lembra. Na verdade, quanto mais para trás no tempo, menos você lembra das coisas. Então, essa curva, ela cresce em área, né? Mas ela tem um limite do que você consegue saber, talvez por sabedoria da natureza, para não nos dar a capacidade de lembrar de tudo. Porque se lembrar sempre de tudo de ruim que aconteceu com você, não ia ser legal. Se você lembrar de tudo de bom que aconteceu com você, pode ser legal. Mas talvez não, porque o futuro pode não ser tão bom. Então, a natureza, sabiamente, eu acho que não deu essa capacidade de esquecer. Mas o mais legal é que nós conseguimos ver o futuro. A gente tem memória do futuro. Na verdade, o que eu quero dizer com memória do futuro é capaz de predizer o futuro. A melhor forma de predizer o futuro, não é a única, é planejar. Então, talvez alguns aqui já tenham comprado um pacote do carnaval do ano que vem. Eu já comprei. Já combinaram, porque é uma coisa sábia a fazer, que vai ficando caro. Você talvez já combinou o Natal, né? Com seu pai, com sua mãe, com sua família, né? Então, isso é predizer o futuro.
Nós somos muito bons nisso, os humanos. Por exemplo, se um pássaro entrar aqui, você já deve ter visto isso, às vezes ele entra e não sabe sair, porque ele, na verdade, alguns não têm memória de como que ele entrou. A gente sabe que a gente vai sair por ali. Isso é uma capacidade fantástica que o nosso cérebro nos dá. E é marca da nossa inteligência. Graças a essa interpretação e outras que o nosso grupo do Laboratório de Computação de Alto Desempenho fez, a gente tem uma teoria do cérebro, de como o cérebro funciona. Essa teoria tem se confirmado como que continuamente. Ela não é unicamente nossa, mas tem fragmentos que são nossos, né? Na nossa teoria, nosso cérebro memoriza sequências de eventos hierarquicamente e continuamente. E usa essas sequências de eventos para fazer predições e tomar decisões. Você recebe sinais por meio dos seus olhos, da audição, do tato. Isso vai sendo processado por camadas de neurônios que vão cada vez mais se interconectando, se comunicando e sofisticando a forma de representação do conhecimento, até chegar no topo, que é onde a nossa consciência está. E isso tudo volta para fortalecer aquilo que é relevante aprender e esquecer aquilo que não é relevante manter. Então, vocês podem ter visto a forma disso aqui, né? E alguns prestaram atenção, não sei, mas provavelmente muitos vão esquecer disso aqui. Mas outras coisas a gente vai lembrar. A gente sempre se lembra como, sei lá, subir e descer de algum lugar e coisas do gênero. Outras a gente esquece. Tudo isso está dentro da nossa teoria, que está muito simplificada aqui, é claro, mas eu espero ter passado a base, né? Por que isso? Porque lá atrás, quando nasceu o Laboratório de Computação de Alto Desempenho, a gente escolheu o tema de pesquisa, entender como o cérebro funciona. Isso sempre foi o alvo do laboratório. Né? Na época a gente queria fazer um cérebro artificial, mas já existia um nome, só que a gente era proibido de usar. O nome era Inteligência Artificial Geral. Artificial General Intelligence. E se você falasse, você estava queimado na comunidade científica. Aí a gente falou, nós estamos estudando cérebro, nós vamos fazer um cérebro artificial. Agora a gente já pode falar que nós sempre buscamos fazer uma AGI. Sempre foi nosso objetivo. Para poder conseguir recursos para pesquisa, conversar com os governos, com os colegas pesquisadores, a gente dividiu esse trabalho em 3 grandes áreas: cognição visual, mobilidade autônoma e interação autônoma inteligente. Cognição visual é a capacidade de entender o mundo e as ideias por meio da visão. Então, eu consigo entender, por exemplo, transparência, microfone e outras coisas por meio da visão. Eu poderia entender isso por outros mecanismos, né? Por exemplo, pelo tato, é outro tipo de cognição, ou cognição auditiva, alguém me explicando. A gente escolheu a visão porque os olhos são, de longe, os nossos sensores mais poderosos, né? Cerca de 30% do nosso cérebro é exclusivamente dedicado à visão. Tem macacos que chega a quase 50%. Então, é uma área muito estudada e a gente começou por ela. Mas nós também colocamos na lista mobilidade autônoma. Mobilidade autônoma é essa coisa fantástica que sempre que eu penso, me impressiona. É a nossa habilidade de nos mover pelo mundo de forma autônoma. Se eu quiser sair, eu só quero. Eu não tenho que controlar cada músculo do meu corpo, pensar em cada ação. É só, eu vou. É fantástico, fantástico isso. Quem não tem mobilidade, quem tem alguma dificuldade, sabe como isso é relevante. E como afeta a vida da pessoa se ela não tiver. Interação autônoma inteligente é a nossa capacidade de conversar uns com os outros, entender conceitos coletivamente, agir coletivamente, tomar decisões coletivas, né? Chegar a acordos. Não só entre nós, mas entre nós e as máquinas, e entre nós e o mundo natural. Então, essas 3 áreas cobrem o que a gente queria fazer, a gente acredita, claro que a gente gostaria de ter adicionado desde o princípio a cognição auditiva e outros, mas havia limites do que a gente conseguiria fazer, a gente escolheu essas 3 e começamos mais fortemente pela cognição visual. O ELICAD, UFES, tem contribuído significativamente para a área de IA nessas áreas. Por exemplo, em 2007, a gente desenvolveu um sistema de medição de distâncias, áreas e volumes baseado em visão estereoscópica, que é a capacidade que nós temos, por termos 2 olhos, de perceber a distância. A gente fez um sistema que imitava uma área do cérebro que se chama área MT.
onde tem neurônios que disparam dependendo da profundidade. Então, se tiver mais fundo, uma camada de neurônios responde, se tiver mais raso, outra camada que responde. A gente conseguiu modelar isso matematicamente, do ponto de vista neural mesmo, e isso aqui é a representação daquela imagem estéreo. A gente pegou um par de câmeras, né, com a distância aproximada dos nossos olhos, tiramos uma foto simultaneamente, e aquela ali é o rosto do Alisson, um dos meus alunos, hoje ele está na Embraer. Não, mentira, eu acho que ele está já num banco lá, ganhando um montão de dinheiro, ele saiu da Embraer. Mas com base naquilo ali, você consegue girar a imagem do Alisson dentro do computador, do mesmo modo que vocês conseguem imaginar, por exemplo, a minha mão girando, sem eu girar. Como é que a gente consegue fazer isso? Tem uma placa GPU na nossa mente? Tem, nós conseguimos fazer isso, a gente consegue girar imagens na mente, sem necessariamente girá-las no mundo. A gente conseguiu modelar isso, publicamos, né, foi a dissertação do Alisson, e isso fez nascer uma tecnologia. Aquele ali é o Franco, foi um dos meus alunos também, ele é o CEO da Mogai. Ele aqui, está vendo, ele é pequenininho, né, aquele mais em destaque, ele está filmando essa pilha de minério. Graças a esse equipamento, que é o Hammerhead, que parece, né, com a cabeça do tubarão, cabeça de martelo, ele consegue filmar essa pilha e depois montar um modelo 3D dela e medir o volume, usando equações lá 3D que representam a modelagem de volume. Esse é o primeiro protótipo que a gente fez lá no laboratório. O Franco fez um, né? E hoje é um equipamento caríssimo lá da Mogai. Ele teve bastante sucesso, né, com o resultado dessa pesquisa, e hoje a Mogai é uma empresa de sucesso aqui no cenário de ciência e tecnologia do Estado. Em 2008, nós desenvolvemos um poderoso sistema de reconhecimento de face. Você podia botar, por exemplo, treinar com essa imagem e ele reconhecia essa pessoa com qualquer dessas configurações, ela tentando disfarçar, iluminação diferente, fazendo careta. E em 2008, nós tínhamos o melhor sistema de reconhecimento de face do mundo. Foi notícia local e tal, a Gazeta foi lá, mas a gente não tinha esse impulso de desenvolver empresas e explorar economicamente. Claro que isso foi muito breve, né? Naquele instante no tempo, nós éramos os melhores, mas logo um chinês, um americano, outros passaram na nossa frente em reconhecimento de face. Mas a gente, por um instante no tempo, a gente teve o melhor sistema de reconhecimento de face do mundo. Em 2014, a gente realizou a volta da UFS com a Yara. A Yara é um carro autônomo. Lá atrás eu falei que a gente começou estudando por visão, né? A gente começou com imagem estática. Mas logo a gente viu que estava superado o que a gente queria fazer com imagem estática. A gente falou, vamos botar uma câmera num robô. Aí fizemos esse robozinho aqui, o Joselito. E aí começamos a estudar, tanto assim, né, fisicamente, como em simulação. Isso aqui é uma patinete que a gente cortou e prendeu aqui nesse robô para ele imitar um carro, né, um carro normal. E aí gerou muitas publicações e tal, mas logo a gente viu que o ideal era botar num carro mesmo. Aí a gente botou a câmera e outros sensores no carro da Mariela, que foi minha aluna de doutorado. Fizemos muita experiência, tal, publicação. Ela falou, vamos estender isso em larga escala, vamos tentar continuar a entender como o cérebro funciona por meio de um carro autônomo. Aí foi aí que surgiu a Yara. Yara é Intelligent Autonomous Robotic Automobile, o automóvel robótico autônomo inteligente. É um carro totalmente autônomo que foi desenvolvido na UFS e é o carro autônomo mais avançado ao sul do Equador, até hoje. Em 2015, em parceria com a Rutgers University, de New Jersey, lá nos Estados Unidos, nós fizemos uma proposta de competir na Amazon Picking Challenge e ficamos em 7º lugar no mundo em autonomia humanoide. Há muito tempo que a Amazon tem esses robôs autônomos que conseguem levar essas pilhas, onde estão os materiais que a gente compra, né, para uma pessoa. Porque esse problema a Amazon não estava conseguindo resolver e até hoje não está 100%. O problema da pessoa pegar um item na estante. Então, isso aqui é muito difícil. Até hoje é muito difícil. Mas esse ano, eu vou dizer para vocês, esse ano vai estar resolvido. Por que é muito difícil? Porque exige dexteridade, visão e um monte de outras coisas. A gente competiu com esse robô. Esse robô é um Yaskawa, da Motoman, uma empresa japonesa, e eu que instalei todo esse equipamento aqui nele e projetei esse gripper, né, que é um pegador a vácuo.
O pessoal da Universidade de Rutgers é muito especializado nesse negócio do movimento de múltiplas articulações. Eu contribuí com... Isso aqui é o sistema de visão da Yara, que consegue ver em 3D e se ver também, né? E aí ela consegue ver a estante, está vendo? Aí reconhecer um objeto na estante, aí ele vai lá, aqui ele vai, detectou um objeto, marcou a posição dele certinho, ele faz esse movimento para poder saber com mais precisão a visão do mundo. É igual aqueles répteis que fazem assim, aquilo é para saber a distância das coisas mais certinho. Aí foi lá, pegou o item na estante, essa câmera aqui é a câmera que está aqui no braço. E aí coloca num basket, esse basket aqui, que fica aqui embaixo. Na competição a gente falou assim, vamos botar o basket bem perto da estante. Porque se cair alguma coisa, a gente ganha o ponto, porque valia pelas regras, né? Aí você colocou o basquete perto da... Não, né? Também não. Aí caiu um livro, rapaz. Se o livro não tivesse caído, se o livro tivesse caído dentro da estante, dentro da cesta, né? A gente tinha ficado em terceiro lugar na frente do MIT. Foi por um trix. E a gente ia ganhar um prêmio de dinheiro, acho que de $30 mil na época, se a gente tivesse ficado em terceiro. Mas sétimo tá show de bola. Competições, né? Às vezes seu time não ganha, você acha que está tudo errado, né? Mas competição é assim. Em 2017, a Yara realizou a Ida Guarapari. O que foi a Ida Guarapari? A Ida Guarapari foi um objetivo de projeto que era a Yara sair daqui da UFES e ir até Guarapari de forma autônoma. E em 2017, eu estava lá na UFES, eu cheguei e coloquei assim, vamos parar embaixo da castanheira que tem em frente ao cantinho do Curuca. Botei lá assim, para aqui, carro. Apertei o botão Go e fomos. E ele parou certinho, embaixo da castanheira da cantinho do Curuca. 74 quilômetros. Naquele dia, a gente estava em 8º lugar do mundo em autonomia, segundo métricas hoje usadas, né? Que a métrica que usa para saber a qualidade da autonomia é o número de intervenções a cada 1.000 milhas, né? Aí, comparando o número de intervenções por 1.000 milhas com todo mundo que estava, na época, cadastrado no Detran lá de Califórnia, né? O Department of Motor Vehicles da Califórnia, eles medem, né, quantas milhas que os carros que estão rodando na Califórnia fazem sem intervenção. E a gente usou isso, e outros grupos também usam isso como medida, a gente ficou logo abaixo da Tesla, em 8º lugar. Mas a gente estava aqui, né? Tinha obra na ponte e tal, né? Se a gente estivesse lá naquelas ruas maravilhosas da Califórnia, eu tenho certeza que a gente já está lá em cima nessa lista. Então, isso é uma matéria que saiu no Jornal Nacional, que deu bastante destaque ao projeto na época, né? Foi realmente muito bacana. Não ficou sem som, né? Em 2019, a gente realizou o primeiro taxiamento autônomo de uma aeronave a jato de passageiros do mundo, junto com a Embraer. Eu tenho alunos que foram lá para a Embraer, trabalhar lá, aí me chamaram para dar uma palestra, aí conversando com um vice-diretor lá da Embraer, por que a gente não faz alguma coisa junto? Eu falei, vamos fazer o taxiamento de uma aeronave, porque taxiar é muito difícil. Lá em cima, no ar, tem muito espaço. Então, não é, já há muito tempo que tem drone autônomo, né? Mas você andar no chão é muito complicado, né? Porque o avião é muito frágil, não pode bater nas coisas que vai, né, viabilizar ele. Isso aqui é o nosso sistema, tá vendo? Isso aqui é cabeamento passando lateralmente na aeronave. E a gente fez essa demonstração, né? E esse vídeo foi produzido pela Embraer. Então, foi um resultado muito importante da nossa interação, né? ICT-empresa. Graças a esse resultado, a Embraer falou, vamos trabalhar mais juntos. Cresceu muito o interesse da humanidade por eVTOLs, né? eVTOL é aquele veículo que levanta voo verticalmente e pousa verticalmente, anda em alta velocidade horizontalmente. Isso vai mudar a maneira como a gente se move no mundo. Porque tem um tipo de viagem da ordem de 100 a 300 quilômetros que você faz de carro. Porque não tem outro meio de transporte apropriado. Então, por exemplo, você quer ir lá no Valsugana, lá na Pedra Azul, você tem que pegar aquela estrada difícil, né? E é bom você dormir por lá, né? Porque voltar por ela depois de um bom almoço com um vinhozinho no Valsugana complica.
Se tiver isso aqui, você vai, por exemplo, ali na praia, vamos botar ali na praia de Cambori, poderia ter um vertiport, que é um porto vertical, né? Aí você paga um dinheiro, passa na roleta, entra num treco desse e chega lá para... Pô, o áudio era top agora, hein, Maria? Aquela hora deu certo. Esse é o veículo que a Embraer está fazendo. Eles já venderam mais de 2.000 unidades desse eVTOL. Porque é assim que o pessoal da aviação funciona. Eles fazem um projeto, convencem os compradores e começam a vender, porque se ele não vender, não vale a pena fazer, né? Então, a Embraer já vendeu mais de 2.000 para empresas como a Latam, como a Gol, empresas de fora do país. Vai demorar, porque a Embraer é aquele tipo de empresa de aviação mesmo. Eles fazem as coisas com muito cuidado. E quem está fazendo a autonomia desse eVTOL é a Motora Technology S.A. É uma das startups que surgiu de dentro do laboratório de computação de alto desempenho. Eu sou um dos sócios da Motora e a gente está trabalhando junto em dar esse passo, né? Não somos os únicos, né, você já deve ter visto, mas a maior parte das aeronaves que vocês viram não era autônoma, uma ou outra só que tem, muito frequentemente é controlada por controle remoto. A autonomia mesmo é muito complicado. Nós estamos trabalhando já há anos com a Embraer nisso para atender as demandas do setor aéreo, não é trivial. Mas nós vamos fazer. Na verdade, estamos fazendo. Tem um projeto de 120 milhões, dos quais quase 20 estão vindo para o Espírito Santo, gerando emprego aqui, gerando riqueza aqui, gerando renda aqui, lá na Motora. Empregando gente de qualidade, né? Empregando doutores, mestres e engenheiros. Em 2020, em parceria com a Lume Robotics, que é também uma startup que nasceu do laboratório, nós desenvolvemos o primeiro carro elétrico autônomo do país. Aqui também tinha um ódiozinho maneiro. Então, esse veículo é o primeiro veículo elétrico autônomo do Brasil. Isso aí é um vídeo de propaganda da Hi-Tech Electric. A Hi-Tech Electric, eles importam a maior parte das peças desse veículo e montam no Brasil e vende aqui. É um veículo elétrico que você pode comprar. Aí a gente, em parceria com eles, nós fizemos esse carrinho elétrico que pode ser usado como um táxi dentro de um ambiente em que você possa andar. Porque no Brasil não é permitido você andar com um veículo autônomo na rua. A lei ainda não permite, por exemplo, nos Estados Unidos permite, mas aqui não permite. Aí é um negócio da Lume Robotics, né, desenvolver veículos autônomos para funcionarem dentro de pátios de empresa. Em 2021, o LK desenvolveu o primeiro caminhão autônomo SAI nível 4 do país. O ART, que é Autonomous Robotic Truck. Isso é um vídeo da TV UFES, né, mostrando o nosso veículo. Tinha um áudiozinho também. Com o desenvolvimento dessa tecnologia, a Lume fez uma escolha, né, essa startup, de trabalhar com veículos pesados, basicamente, né? Então, hoje, a Lume já tem vários caminhões autônomos operando no país. Isso aqui é um vídeo que teve também, tem um áudio maneiro pra caramba também, na Fenatran de 2002. A Lume Robotics fez uma parceria com a Mercedes-Benz, e isso aqui foi o anúncio da parceria lá em São Paulo durante a Fenatran. Isso é o veículo andando totalmente autônomo em direção aos repórteres, na Fenatran. Isso aí é flash mesmo, do pessoal tirando foto. Aí uma cena legal pra caramba é o cara da Mercedes saindo aqui, ó. Esse é o diretor de tecnologia da Mercedes aqui do Brasil, do Mercedes Caminhões. Eles tinham trazido um caminhão elétrico lá da Alemanha, né? Não tem no Brasil ainda a Mercedes elétrica. Aí o caminhão não funcionou. Aí quando o nosso funcionou, ele ficou muito contente, que deu errado a outra apresentação, né? Em 2022, nasceu o I2CA, o Instituto de Inteligência Computacional Aplicada. Ele tem por missão desenvolver pesquisas para benefício fundamentalmente da indústria, mas também de outros setores, nas áreas de cognição visual artificial, mobilidade autônoma e interação autônoma inteligente, dentre outras áreas correlatas e ligadas à grande área de inteligência artificial.
O Instituto ele foi criado pela Lei Estadual número 5.190-R, de 5 de agosto de 2022. Atualmente, ele é financiado por um programa da FAPES, é o Programa Instituto de Inteligência Computacional Aplicado, que é uma resolução da FAPES, e isso se tornou possível graças a um termo de cooperação técnica e financeira entre a FAPES e a ArcelorMittal. Aí eu quero aqui de público fazer um grandíssimo agradecimento à ArcelorMittal, né, por esse ato de boa vontade com a ciência, com a tecnologia, com a inovação, com o investimento naquilo que vai gerar riqueza, vai gerar renda, vai gerar emprego de qualidade. Esse convênio, né, esse termo de cooperação, libera recursos da ordem de 1 milhão por ano, sendo que metade é da FAPES, ou seja, do Estado, e metade é da Arcelor. E com isso a gente tem previsto, né, para os próximos 5 anos, cerca de 5 milhões, e é renovável por mais 5 anos. A gente está buscando novos parceiros, né? A Portocel, por exemplo, investiu um recurso no Instituto, mas a gente está sempre aberto a assim, ter mais parceria para produzir mais, gerar mais resultado para o Estado e para o país. É difícil. Mas aqui... Oi, meu nome é Breno. Qual é o seu nome? Esse é o Hércules. Ele é um robô autônomo que conversa. Breno. Meu nome é Hércules. Prazer em conhecê-lo. Como posso ajudar você hoje? A interface ainda precisa Você pode pegar um bloco da pilha e levar até o caminhão? Demora ainda, Claro, tem que melhorar Breno. essa parte. Vou pegar um bloco da pilha e levar até o caminhão. Espere um momento, por favor. O caminhão está no final do corredor. Já pode iniciar. Aqui ele simula o ato de buscar um fardo de celulose, pegar o fardo e levar até um caminhão. Desculpe pelo equívoco, Breno. Iniciar. Vamos ligar a empilhadeira e levar o bloco até o caminhão. Aqui é a câmera da gente filmando, ao mesmo tempo em que você vê essa câmera da frente dele filmando o que ele está fazendo também. A diferença desse resultado é que ele junta o resultado de veículo autônomo com o resultado do robô da Amazon Picking Challenge. É um veículo que ele consegue andar no ambiente, entender o que ele tem que fazer verbalmente, se comunicar verbalmente com a pessoa, ir lá e fazer aquilo que foi pedido. Então aqui está a visão dele, ele se planejando, ele conhece o mapa onde ele está operando, então ele pode, conhecendo o mapa, navegar segundo o que você pediu, né, ir até a pilha. O que a gente diz que é o simulador do caminhão é aquele lugar ali, aí ele consegue pegar o bloco, né, recolher ele para ele não ficar na frente da câmera aqui e atrapalhar, e depois ir colocar o bloco no que seria o caminhão. Então esse resultado foi um resultado muito importante, foi um projeto que a gente fez junto com a Portocel, que é uma empresa, um porto de celulose especializado que a gente tem em Aracruz. E como o projeto teve tanto sucesso que a gente resolveu escrever um projeto junto à FINEP, e a gente está agora no início de um projeto de 3 milhões de reais, em que a gente vai pegar uma empilhadeira tamanho real, torná-la autônoma e começar a estudar o uso dela na Portocel e em outros lugares que precisam de uma empilhadeira autônoma, né? Esses resultados todos, né, mostram um contínuo de avanços que a gente tem conseguido fazer no Helicad e agora no I2CA. O I2CA tem essa parceria super forte com a ArcelorMittal. Esse é um dos projetos, né, por exemplo, que a gente está desenvolvendo, que é diretamente do interesse da Arcelor, que já está 100% pronto, né, é um projeto em que a gente estende a capacidade do nosso sistema de autonomia para lidar com veículos que têm múltiplas articulações. A gente começou com um veículo de passeio, que ele é duro, né, só gira a roda ali, mas ele não tem dobras. Esse aqui, por exemplo, tem 3 dobras. E a gente conseguiu desenvolver a tecnologia para veículos multiarticulados, que são fundamentais para a indústria.
Esse é um projeto novo que está 25% mais ou menos de desenvolvimento, em que nós vamos autonomizar um robozinho daquele ali, um robô cachorro. A ideia é que ele sirva para fazer inspeções no ambiente fabril, né? Evitando que pessoas corram risco de ir em lugares onde tem, por exemplo, pode rolar alguma coisa, atropelar ou uma explosão, etc. Outro projeto é um de predição do futuro da vida de motores. Tem muitos motores em ambientes fabris, né? Então, nós estamos usando sensores baseados em fibra ótica, em que quando eles se deformam, esticam ou afinam a fibra ótica, ali em cima, aquela linhazinha, a fibra ótica, e aí você consegue medir um monte de coisa, além de tração, por exemplo, temperatura, etc., né? Então, isso é um resultado muito interessante, já está 35% avançado esse projeto. Esse outro projeto é para predição do futuro da temperatura de um forno de siderurgia, né? Então, é muito importante você ter a temperatura controlada para a qualidade do metal que está sendo feito, e nós já estamos bastante avançados nesse projeto também. Todos esses esforços do I2CA, principalmente focados na área de inteligência artificial, resultaram na gente desenvolver tecnologia e conhecimento na área de inteligência artificial generativa. E nós desenvolvemos uma GPT para chamar de nossa, né? Desse esforço surgiu uma outra startup, a Almo SA. A Almo tem uma GPT que ela desenvolveu que chama Almo GPT, graças a esforços de pesquisa, mas também da universidade. A universidade adquiriu um computador, um supercomputador caríssimo, que é capaz de rodar modelos de redes neurais muito grandes. A gente deu o nome, né, a esse computador de Atena, né, que é a deusa da sabedoria. E lá a gente conseguiu desenvolver essa GPT e lançamos ela oficialmente dia 28/2 do ano passado. Isso atraiu o interesse da indústria local, particularmente do Banestes, e aí nós desenvolvemos juntamente com o Banestes, né, uma IA para o Banestes chamar de Sabiá, que é um nome maneiro pra caramba que eles deram lá dentro do Banestes. Aí isso aqui é usado no Banestes para os funcionários consultarem o conhecimento da organização, né? Essa nossa IA, ela pode aprender os dados do cliente, e aí com aquele conhecimento ali, ela vai servir como aquele velhinho que sabe tudo, né? Você, como é que faz esse documento aqui? Aí pergunta, em vez de perguntar o velhinho, você pergunta Sabiá. Aí já está usando lá, então já é um contrato. A Almo nasceu há pouquíssimo tempo, mas já tem clientes de peso como o Banestes. Então surgiram do LCAD e do I2CA 3 startups. Motora já tem mais de 50 funcionários, Lumo já tem mais de 50 funcionários, e a Almo que acabou de nascer. Isso eu acho um resultado fundamental da parceria ICT-indústria. Mas vocês viram também que o laboratório I2CA tem uma parceria forte com a ArcelorMittal, que é a nossa maior parceria, nossa maior parceira. Mas também já tivemos parcerias com a Vale, com a Embraer, né? O Banestes começou numa interação de pesquisa que foi levando até a gente chegar num produto, uma empresa que presta um serviço para o Banestes. Então, eu acredito muito, e nós do LCAD acreditamos muito, né? Mariela é membro do LCAD, o Bolt também. A gente acredita muito nisso, né? De que a gente não pode fazer pesquisa só para nós, a gente tem que ir ao mundo para poder fazer com que aquilo saia da estante e gere riqueza, renda e emprego. Porque sem isso não tem avanço, não tem futuro. Se você pensar num rei, sei lá, 400 anos atrás, 300 anos atrás, só ele que podia ter uma taça igual essa. Porque os caras lá na ilha de Murano que faz, até hoje eles fazem, soprando lá, uma técnica super sofisticada para fazer uma taça dessa. Mas graças ao avanço tecnológico, hoje tem máquinas que fazem taças de boa qualidade que qualquer um pode comprar. Tá, não é baratinho, custa uns 50, 70 reais uma taça, mas ainda assim é acessível. Então, hoje não é só o rei que pode ter. Só um rei que podia ter uma carruagem como essa daqui. Aliás, essa aqui é do atual Charles, né? Era da Elizabeth. Mas hoje nós podemos ter um treco desse aqui, ó, que é muito melhor. Tá, não é tão acessível, mas é bastante acessível hoje em dia, se você comparar coisas que só reis tinham antes, né? E se você falar no celular, que mais todo mundo tem, é uma maravilha.
da tecnologia, um computador super poderoso conectado, que por meio dele você pode fazer zilhões de coisas. Tudo isso só é possível graças a você desenvolver o conhecimento, levar o conhecimento para a indústria e a indústria produzir bens e serviços que vão melhorar a qualidade de vida de todo mundo. O futuro vai ser muito interessante por causa da inteligência artificial, que é o que a gente está trabalhando. Logo, e a gente já tem muito disso aqui, você vai colher no campo com máquinas, com robôs. Você vai transportar com robôs. Você vai manufaturar com robôs. Você vai interagir com o robô no uso daquilo que foi produzido. Né? Robôs vão levar as coisas para vocês em casa. Então, o futuro é muito promissor. E está ao nosso alcance, porque nós conseguimos fazer isso aqui. Aliás, a gente acabou provado isso aqui também pela FINEP. Então, vamos fazer um veículo desse aqui. Essa parte da frente aqui. Um caminhão sem cabine. Nós estamos trabalhando com robôs que conseguem manipular coisas sofisticadas como, por exemplo, carnes de um matadouro, né? E espero em breve conseguir recursos para um robô humanoide para poder a gente estudar finalmente robô humanoide, que sempre quis voltar, mas a gente não tem dinheiro igual a Rutgers e até hoje a gente não conseguiu comprar um robô humanoide. Eu acho que, com o que eu mostrei para vocês, vocês devem estar convencidos, eu espero que nós avançamos muito na compreensão de como o cérebro funciona. E como ele implementa as diferentes formas de cognição que a gente tem. Mas falta muito ainda a investigar. Mas é impossível, eu acho, não concordar com a quase inevitabilidade da consciência artificial. Né? A inevitabilidade de nós criarmos um alienígena, uma nova inteligência. Né? Em vez dos alienígenas virem de outro planeta, nós vamos fazer eles aqui, que serão as inteligências artificiais mesmo, né? Incorporadas em robôs. Né? Isso vai mudar, pode mudar muito o mundo, porque, segundo Karl Marx, todo valor vem do trabalho. Todo valor vem do trabalho. Ah, não, mas a terra não veio do trabalho. Veio, alguém, sei lá, teve que matar alguém para conquistar aquela terra, né? Ou, sei lá, todo capital tem origem no trabalho. Não existe, tudo que tem valor vem de nós, humanos. Então, se tem uma árvore na praça ali, na área pública, aí tem uma manga lá, a manga é grátis. Mas se o Jardel pegar a manga, aí eu falava, ô Jardel, dá a manga aí. Ele falou, não, é R$1. Ele já teve um trabalho, é R$10. Já teve o trabalho de pegar a manga. Então, todo valor vem do nosso trabalho. Mas se nós pudermos ter tudo, sem nenhum trabalho, seremos todos ricos? Eu acredito que sim. Isso aqui é uma representação na forma de vídeo de algo dessa série de livros, chama Culture Series, do escritor Ian Banks. Ele imaginou uma outra civilização não humana que teria desenvolvido a inteligência artificial. E aí tem supermentes que ajudam essa civilização. Mas quem controla a civilização são os seres biológicos, não são as máquinas. As máquinas são ajudantes. Né? Então, essa nave que vocês estão vendo voando aqui seria um cidadão artificial daquela civilização. Você não pode destruir essa nave, que você vai preso também. Né? A relação é de igualdade entre as inteligências artificiais e as inteligências biológicas. Né? Porque você tinha essa inteligência artificial, é possível, por exemplo, nessa série, fazer isso aqui. Ó. Isso que vocês estão vendo é um anel gigantesco no espaço, com tudo que se precisa para viver lá. Isso aqui é como um mar, entendeu? Isso é uma cidade gigantesca. Quanto custaria para fazer isso? Ah, nunca vai ter isso. Quem vai pagar por isso? Não teria que pagar. Você fala com os robôs, ó, faz aí, vai demorar 1000 anos. Não tem problema não, vai fazendo aí. Você não vai ter que pagar. Aí eles vão lá, faz, e depois você pode morar. Por que a gente faria isso, né? Porque a Terra é muito grande e difícil mexer ela de lugar. Se vier alguma coisa acertar a Terra que a gente não conseguir desviar, vai destruir a Terra. Então, você ter um habitat como aquele ali, dá mais garantia, que você pode mover. Né? Então, essa é a lógica de você, uma civilização milenar, né? Você garantir a sobrevivência lá das suas bibliotecas, das pessoas que estão ali, que são relevantes, das máquinas também. Então, esse tipo de coisa você poderia fazer, né? Num futuro distante,
com esse tipo de inteligência que nós estamos construindo. Mas tem outros futuros. Mas, por sorte nossa, tem os escritores, os pensadores, os futurólogos, ou futuristas, que pensam os diferentes futuros, para que a gente aprenda com eles e escolha o bom futuro, né? Eu acredito muito no futuro de cima, né? Vamos torcer para que nossa civilização tecnológica tenha sabedoria para usar esses superpoderes que a gente está adquirindo agora com a inteligência artificial. Obrigado. Sim, tranquilo, né? Perguntas? Olá, professor Alberto, Francisco Rapchan, tudo bem? Nós já nos conhecemos há tanto tempo, né? Professor, uma das funções da Cidade da Inovação é tentar, de alguma forma, ser um hub de conexão entre instituições acadêmicas, notadamente o IFES, mas outras também, a UFES e tantas outras, e as empresas e as organizações, empresas públicas e privadas, né? E hoje de manhã a gente fez uma discussão longa a respeito disso. E aqui você trouxe uma série de exemplos desse estreitamento. E eu percebi que muito desse estreitamento que vocês fizeram, passou pela criação de startups, pela criação de empresas. Você pode falar um pouco da experiência que você particularmente teve como pesquisador, ou seja, alguém que atua lá na área acadêmica, passar a ter uma relação com empresas mediada ou estabelecida a partir dessas startups? Claro, a grande dificuldade, que agora eu aposentei, aí eu estou livre para fazer qualquer coisa, mas como funcionário público, né, tem restrições muito grandes, tá? Até na Constituição lá, o regime de dedicação exclusiva dos professores universitários está na Constituição brasileira. Mas a gente arrumou uma saída, né? Apesar de o professor de dedicação exclusiva só poder se dedicar à universidade, ele pode ser dono de coisas, né? Ele pode comprar uma ação da Petrobras, por exemplo, né? Então, nesse sentido, ele é sócio da Petrobras, mas isso é possível. E aí, todas essas startups são SA, são sociedade anônima. Então, algumas eu comecei, ainda era professor de dedicação exclusiva, mas eu não atuava, só era dono de cotas de capital. E isso é permitido. Então, isso é uma saída muito importante, que às vezes muitos não sabem, né? Como é que é muito mais caro uma SA, né? Do ponto de vista de contador, essas coisas, né? Tem umas obrigações legais complicadas, mas não é tão mais caro que inviabiliza se você tiver algum mercado para explorar. Então, todas essas startups que eu apresentei são SA. Outra coisa muito importante para a gente foi a possibilidade de incubação. Então, a Motora foi incubada na Tec Vitória, que teve um papel importantíssimo para o nascimento dela. E as outras duas, a Lume Robotics e a Almo, são incubadas no Espaço Empreendedor da UFES. Espaço fundamental, está sendo apoiando umas 20 startups estão lá dentro. Agora está burburinho, assim, está um burburinho lá legal para caramba. Mas certas empresas, precisam de espaço. Então, a Lume não vai poder ficar lá mais muito tempo. E a gente trabalha com caminhão. Aqui tem um espaço maneiro, vocês podiam liberar um espacinho aqui para a Lume, aqui, que está precisando. A Almo, né, vai ficar lá um tempo, a Almo é mais tranquila, né? Mas, pô, eu acho que aqui seria um excelente lugar para ter aquele monte de startup, um negócio bacana, entendeu? Tipo Vale do Silício mesmo, que todo mundo toma café no mesmo cafeteria, entendeu? Tem a mulher do sanduíche, faz um sanduíche especial, todo mundo vai lá e começa o pessoal a vir de fora visitar, entendeu? Porque começa a criar uma cultura, tem uma peça de teatro, uma apresentação musical, entendeu? Dá vida isso aqui, tem tanto espaço. Aí já tem startups que adoraria vir para cá. Eu acho que tem que fazer eu acho que o Estado, as empresas deveriam bancar essas startups aqui para poder a coisa começar. Não é caro, você só deixar o cara usar, pô. Bancar é deixar usar, né? Não sei como é que são as regras de uso aqui. E o troço evoluir com o tempo, né? Deixar outros empresários, a dona do sanduíche, entendeu? O cara do café
com uma condição boa, né? Ah, vou cobrar 100 mil de aluguel. Pô, aí arrebentou, não vai dar certo, entendeu? E aí ajudar fazendo uma decoração bacana, resolvendo problemas como, sei lá, aqui pode ter alguma dificuldade de iluminação, refrigeração. É um investimento que vai se pagar, eu tenho certeza, com juros e correção monetária para a sociedade, para nós, para os cidadãos aqui do Espírito Santo. Sim. Claro, Rogério. Ali. Aqui, ó. Professor, eu estou como facilitador aqui, então eu vou dar um pitaco no meio do caminho aqui da sua palestra, se você me permite. O Rapchan roubou minha pergunta, né, possivelmente usando uma IA para me espionar. Só relatar rapidamente, né, foi engraçado que as coisas opostas aconteceram em viagens diferentes. Eu tive 2 vezes em Israel, visitando universidades, empresas, aquela história toda. Individualmente assim não, né? Fui sozinho pelo Instituto, né, sem ser aqueles eventos, né. E na primeira viagem eu estava na Mobileye, que agora é famosíssima, foi o maior IPO. Você conhece, com certeza. Eu fui na Mobileye e foi o maior IPO da história de Israel, né? É concorrente da Motora. Sim, por isso que eu falei. A Motora é concorrente da Mobileye. Eu andei nos carros lá, todos os carros que eu andei lá tinham um Mobileye. E no começo era enjoado, porque ele ficava me chamando, pipi. No final eu estava adestrado pelo sistema deles, né? Bem, mas na Mobileye eu tive uma reunião interrompida porque o empresário tinha que sair para dar aula na universidade. No ano seguinte eu volto e vou na Universidade de Tel Aviv mesmo. E aí eu estava ao contrário, eu estava na universidade e o professor teve que interromper porque ele tinha uma reunião do conselho na empresa. Aí o que eu estou falando? Vocês vão ver que os países onde a inovação funciona tem uma fluidez natural entre ICT e empresa. Aqui no Brasil, me desculpe, tem a praga da dedicação exclusiva. E na educação profissional, eu costumo falar que não só é uma praga, como é um estorvo. A gente pega a lei de criação dos institutos dizendo que a gente forma pessoas para o setor produtivo, etc. e tal, mas o professor não pode nem olhar para o setor produtivo. Né? Nós tivemos casos absurdos e saiu em jornal com orgulho uns anos atrás que a Polícia Federal prendeu professores da Federal do Rio Grande do Sul, tem uns 5 anos, porque eles ousaram ter consultório, eram dentistas e professores. Aí eu falei assim, eu disse, que tipo de professor você quer formar? E que tipo de aluno esse cara vai formar se ele não tem contato nenhum com o mundo real? Né? E a gente vê onde esses países pequenos, eu contei mais cedo aí para alguns a história da Estônia aí com satélite, onde a coisa flui é onde a gente não tem esse tipo de barreira, né? Então, realmente a gente pode ser investidor, eu sou investidor, mas é exatamente isso. Mas você é investidor, mas você não pode ter qualquer atividade laboral na empresa, né? Então você é um investidor que o cara da startup chega e pergunta, professor, sou investidor, mas e se eu fizer qualquer coisa, em tese a gente tem que chegar e falar, não, desculpe, eu não posso falar nada por causa da DE. Cara, isso é uma piração, desculpe aí, é meio desabafo também, mas eu estava doido para perguntar a mesma coisa, tá? E é uma coisa que a gente tem que pensar, desculpe, mais cedo nós estávamos discutindo regulamentação, discutindo não, né? Estamos caminhando na direção de discutir regulamentação interna, não é o momento, né? Mas isso está acima, né? Não é das instituições, isso está no patamar, isso é legislação, mas é uma legislação de 40, 50 anos atrás e que ninguém muda, né? E a gente tem que ficar usando de subterfúgios e, sendo bastante sincero, rezar para alguém não desconfiar que você está com atividade laboral numa das empresas que você é investidor, né? Desculpe, mas eu juro que eu vou parar agora. Tem um colega meu
aquele investidor de uma startup que ele fez colocar no contrato social que Joãozinho da Silva Souza é sócio, mas não tem atividade laboral, de tanto medo que o cara tem. Quem ganha com isso? Ninguém. Esse papo que o professor vai ficar mais descansado para dar aula é lorota, pelo amor de Deus. Pois é. Tá, então, só uma observação aí, é um impedimento, nós não vamos resolver isso, porque é uma legislação que está acima das regulamentações que a gente está discutindo. Está na Constituição. Né? Na Constituição, mas é um troço de 40, 50 anos atrás que não faz o menor sentido e que todo país onde a inovação anda, isso aí nunca existiu. Não é que já caiu, é que não existe. Tá? É só uma observação, desculpe invadir sua palestra. Nada. Eu vou comentar mais um pouquinho. Esse é um problema muito difícil em qualquer lugar. A solução americana é muito peculiar. Lá os professores só recebem 9 meses do ano. Eles não têm salário durante 3 meses. É esperado que eles vão ganhar aqueles 3 meses na interação com a indústria. Porque antes disso, eles tinham salário o ano todo. Mas aí, a sociedade, colegas reclamaram, fulano não vai trabalhar no verão, não? Quando não tem aula? Então não pode ganhar. Fulano está trabalhando na empresa dele. Aí eles arrumaram essa solução, né? É uma tentativa. O DE nasceu porque a Universidade Federal, ela tinha dificuldades lá atrás com gente que abusava, né? Mas isso era uma bobagem. Eu acho que a solução com você é ruim, porque quem quer abusar, abusa de qualquer jeito. É difícil, né? Eu concordo que o DE causa muita dificuldade. Eu não sou sócio da Mogai porque eu não tinha tido essa ideia da SA a tempo, né? Bom, o Franco talvez discorde de mim, mas eu não perturbei ele por causa disso. Mas a gente descobriu que pode fazer SA, é uma solução, mas é pobre. A UFES, eu militei pra caramba para poder mudar isso, que eu fui até pro reitor e tal. Mas eu tomei tomate, eu de terno ganhei tomatada por causa das minhas posições, que são como a sua, né? Eu sempre respeitei todas as normas, né? Quanto DE, fiquei lá com a porta aí, mas eu sempre trabalhei para que a universidade fizesse contato com o mundo exterior, e eu estou muito orgulho da minha contribuição para o espaço empreendedor, que eu participei na escrita dos documentos, das regulações, como é que seria, e é um troço que está funcionando, entendeu? Não sem oposição, né? Não sem, né, um que procurar aquilo ali, mas é assim que a gente vai. Mas eu acho que esses grupos como vocês são muito importantes para pressionar. Eu acho que pode tirar esse negócio da ideia da Constituição, pode ser discutido, não é fácil, né? A comunidade é muito unida, né? E o pensamento mais vigente é o pensamento lá da época do regime militar, que a universidade foi um bastião de resistência à ditadura e, né, acabou formando corações e mentes que assim, acham que aquilo ali tem que ser um cercado contra o mundo maligno exterior, né? Não concordo. Acho que é tudo a mesma coisa. O mundo é todo show de bola para dentro. Vira Torre de Marfim. Boa tarde a todos. Meu nome é Imaculada Souza, eu moro aqui em Vitória e eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, não é gestão de pessoas. Sou apaixonada com inteligência artificial, adoro filmes futuristas desde quando eu era criança, então acredito muito nesse mundo que vai existir um dia que talvez eu nem participe dele, né? A minha preocupação quero ver se coincide. Eu sei que a inteligência artificial deve ser usada como facilitador do progresso, facilitador da vida humana, né? E o que eu vejo é que às vezes falta nas empresas o cuidado com as pessoas, que não é só a tecnologia que move o mundo. As pessoas precisam trabalhar as tecnologias. Assim como a inteligência artificial vai ter uma inteligência biológica por trás. Espera-se que sim, tá certo? Mas assim, como que você vê essa... Não sei se seria possibilidade, ou seria até um sonho meu, não sei, mas das empresas abrirem mais os olhos para a gente, sabe? De preparar as pessoas para estar em contato com essas máquinas, que como elas podem fazer bem, elas também podem fazer mal. Então, essa parte aqui dentro do ser humano entender esse crescimento como uma coisa boa, sabe?
como a possibilidade de mudar o mundo, eu acho que falta isso. Não substituir, mas sim facilitar um mundo melhor para todo mundo. Eu acredito muito no que você acredita, de que pode facilitar e que eu acredito que vai ser assim, porque a humanidade não vai tolerar se não for assim. Mariela mesmo, que é membro lá do Instituto, ela está preparando um curso para ensinar a professores como interagir, como usar, como tratar a questão da inteligência artificial. Porque a IA hoje, que você tem na sua mão, se vocês não estão usando, vocês têm que usar. É um troço poderosíssimo. É muito bom. Eu programo, eu sempre fui mão na massa, gosto de fazer, eu programo pra caramba até hoje. Pô, aumentou minha produtividade em 5 vezes, eu medi. Por quê? Tem uma coisa na programação que é horrível, que é dar nome para variável, né? Então, vou fazer aqui um troço para controlar a velocidade do veículo, né? Aí você vai assim, ó, a velocidade eu vou chamar de X. Pô, bagunçou. Tinha que chamar de velocidade. Quando você pede para te ajudar, ela escolhe uns nomes espetaculares para as variáveis. E eu perco um tempo enorme, porque eu sou muito, tenho um pouco de toque, assim, tá ruim isso agora, eu quero fazer certo. Então, ajudou muito. Outro exemplo, né? Eu estava outro dia conversando com um colega que lida com cidades inteligentes, e ele falou, pô, vou ter a oportunidade de conversar com um ministro lá sobre a ideia de você ampliar essa ideia de cidade inteligente, ver se cria um programa. Você me ajuda aí, velho? Escreve alguma coisa para mim. Aí eu peguei um livro de cidade inteligente, chuchei na IA, escreve para mim aí um projeto aí, com essas linhas mais ou menos assim do que ele tinha medido. Quase perfeito, tive só que fazer uns ajustes. É muito bom. Entendeu? Redação melhor do que o Enem. Se você pegar a GPT, a ChatGPT e botar para fazer o Enem, ela passa em primeiro lugar, não se engane. Meu filho fez Enem há 1 ano e pouco, eu tirei a foto do caderno de prova, todo riscado por ele depois da prova, que ele falou, como é que é essa aqui? Deixa eu testar. Tirei uma foto, ela conseguiu ler da foto e responder corretamente a pergunta. Então, é muito poderoso, os professores vão ter uma dificuldade danada para lidar com isso, a gente está preocupado com isso. Mas isso não só pode ser bom, né? Pô, inventaram o carro, agora pobrezinho do cara que faz a ferradura do cavalo, e o lugar lá, o meu amigo tem um estábulo, como é que ele vai fazer? A humanidade se adapta. Tudo bem, então, talvez seja meio rápido agora, mas tem mecanismos. A sociedade, nós não vamos dar esse mole, eu acho. Acho que a gente vai conseguir tirar essa de letra, né? Eu acho. Eu confio na humanidade. A gente tem um monte de defeito, né? Somos imperfeitos, mas bobo a gente não é, né? Senão a gente não tinha feito a civilização tecnológica. Olha que maravilha. Professor Alberto, sou Raquel Borges, Campus Vitória, do IFES. Pegando o gancho aí que o senhor falou das cidades inteligentes, eu me lembrei que a gente precisa olhar para cidades inteligentes e resilientes agora, né? Falando um pouco de mudanças climáticas. Cidades chiques, cidades humanas, inteligentes sustentáveis e... Esqueci outro. Tem que ter um R aí de resilientes, né? A gente está vendo aí a catástrofe no Rio Grande do Sul. Pode crer. E a gente sabe que tem, né, uma questão aí por trás que são as mudanças climáticas. E aí eu queria trazer um pouquinho, já que a gente está falando de cidades, da cidade da inovação, né? A gente fez todo um trabalho nos workshops passados e definimos como uma grande área temática a economia verde. E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre de que forma a inteligência artificial pode ser estratégica nesse passo aí para a economia verde, para a transição energética, para a descarbonização, né? A gente vê aí os carros elétricos e autônomos, e eu não posso deixar de pensar na aderência que tem aí com a nossa proposta para a cidade da inovação. Obrigada. Eu estudei um pouquinho, né? Eu devia ter estudado mais, mas a IA me ajudou tanto que eu não li o livro todo, eu só dei a diagonal no livro. Mas eu aprendi um pouquinho.
Não tem nada de muito especial, mas a combinação é que não é trivial. Vitória, não se engane, é uma cidade mega top. Só olhar a quantidade de verde, né? A organização geral, mas o sistema de transporte público não é legal. A cidade errou quando a Petrobras veio e cresceu. Na época eu era pró-reitor da UFS e eu falei, olha, vai dar problema. Falei com o prefeito, falei com o governador de então, porque pelas minhas contas ia aumentar em 100 mil pessoas a população da Grande Vitória. 100 mil pessoas com renda razoável. Aí o trânsito não ia aguentar, o sistema de saúde ia ter problema. E aí o Estado deveria atuar, mas não atuou. Aí tudo cresceu de forma orgânica. Qual é a nossa solução? Não cabe mais em Vitória, o povo foi para a Serra. As vias impróprias, tem engarrafamento toda hora. Jardim Camburi cresceu para caramba. As vias para lá não dão conta, tem engarrafamento todo dia, de manhã e de tarde. O centro foi esvaziado. Se tivesse feito um plano para aqueles 20 bilhões de dólares que iam ser investidos, daí a conta do porquê que viriam 100 mil pessoas, e vieram até mais para a Grande Vitória, né? Por causa do petróleo. Mas a gente é muito ruim no planejamento. Eu acho que o segredo para a cidade de inovação é planejamento. Tem um comitê aqui que vai parar e pensar, que não é trivial, né? Parar, dá mais pensar, e planejar, fazer um plano. Botar uma planta assim de como é que é isso aqui, ver o em volta, como é que você vai articular interna e externamente, né? Não trivial. A inteligência artificial pode ajudar pra caramba, porque você pode ter certeza, a ChatGPT é muito mais inteligente do que uma pessoa média, e tem muito mais conhecimento que uma pessoa média. E ela já consegue ver imagens. Então, você pode até dar uma planta para ela e ela te ajudar em coisas como planta. Então, vai aumentar muito a produtividade desse grupo que eu estou propondo, né? Trabalho no planejamento de como a cidade de inovação vai alcançar o potencial que ela pode ter, né? Professor, boa tarde. Meu nome é Solimar Sequinho, sou consultor empresarial. No primeiro slide, logo no começo da apresentação do senhor, o senhor colocou um slide com uma definição sobre inteligência, certo? Que está mais voltada à inteligência racional. Se a gente pesquisar um pouco na internet, tipos de inteligência, a gente vê que tem pelo menos uns 12 tipos de inteligência diferentes. Comunicativa, social, criativa, sinestésica, emocional, e aí vai, né? Nós estamos conversando sobre inteligência artificial, só que existe diversos outros tipos de inteligência, né, além da racional. Eu queria saber como que a inteligência artificial hoje está trabalhando esses outros tipos de inteligência, além da racional, que foi a definição inicial lá do senhor. Eu quero crer que aquela definição abarca todos os tipos de inteligência. Eu posso estar errado, mas eu vou tentar convencer você que abarca. Logo no início, lá no início. Mais. Aqui. Aí, isso. Porque para qualquer inteligência, você tem que ter memória, você tem que colher informação, né? Para qualquer inteligência, né, você tem que usar essa informação para interpretar as situações, né? Para fazer predições, para tomar decisões artísticas, culturais, emocionais. Então, nesse fundamento, ou está de acordo com esse fundamento, o desenvolvimento recente de Large Language Models, o modelo de linguagem de grandes, né? Ou GPTs, né? Generative Pre-trained Transformers, que aprendem com a nossa cultura, como nós somos. Muitos acreditavam que a IA não ia ter sentimento, que a IA não ia ter criatividade, que a IA não ia ter compreensão. E tudo isso você vê numa GPT. Então, o que ela vai traduzir melhor, o que ela vai entregar melhor para a gente, vamos supor, eu acho que a questão
afetiva, cultural, é a mais relevante. Vai depender do que a gente ensinar ela, porque ela aprende, né? As que a gente usa hoje, elas aprendem com quase todo o conteúdo que a humanidade tem de forma escrita, e agora está começando a aprender com o que a gente tem de imagens, por meio basicamente do YouTube, e também do som, por meio do YouTube também, e outras fontes de informação auditiva. Então, elas vão ser um espelho de nós mesmos. Claro, daquilo que a gente escreveu, filmou, etc., né? Então, é claro que tem muito da relação humana que não aparece no que está no filme, né? O filme não mostra você, sei lá, dormindo, né? Você passa um tempão dormindo, mas não está lá no filme, né? Você vai no banheiro, aí no filme também não tem você indo no banheiro. E são coisas muito importantes da vida, né? Então vai faltar conhecimento para ela, eu tenho certeza. Aí vai depender de nós expor ela aquele conhecimento para que ela dê aquele resultado que a gente espera. Mas pode ter certeza, a inteligência artificial atual tem sentimento, tem criatividade, tem todas aquelas características que muitos achavam que nunca ia ter, né? Você imaginava que o robô ia ser né? A inteligência seria uma coisa sem sentimento. Não. Professor, boa tarde. Meu nome é André Martini, sou do IFES, do Campus Barra de São Francisco, né? Não trabalho na área, também não sou formado em ciência da computação, mas eu aplico palestras aqui de inteligência artificial em outra camada, né? Então, eu tento traduzir, por exemplo, ChatGPT para a parte inicial. Como aplicar essas ferramentas, né? ChatGPT, Llama, entre outros, né, que já existem, para aumentar a eficiência administrativa ou a eficiência acadêmica. E uma pergunta que me veio, assim, que eu não soube responder, é uma pergunta talvez um pouco mais complexa, mas é a seguinte: hoje, com a tecnologia que nós temos, utilizando, no caso, a inteligência artificial generativa, os LLMs, essa inteligência por si só consegue gerar inovação, considerando que ela está utilizando um banco de dados de coisas que já foram criadas, estabelecidas, né, o conhecimento humano por si só, mas ela é capaz de ultrapassar essa barreira do conhecimento que ela tem e encontrar uma inovação, fazer uma inovação por si só? Com certeza. Se eu conseguisse botar vamos arriscar, Mariela, risco total. Vai lá no PowerPoint aí, vai lá, vamos ver se a gente consegue, rapidinho. Vem aqui no arquivo ali, vê se você consegue ver abertos recentemente. Aqui. Deixa eu ver. Desce um pouco. Eu acho que é esse aqui. Ah, não é esse, eu acho. Desce um pouco. Não é não. Puxa, eu vou tentar fazendo mímica aqui. Como que funciona uma GPT? Hã? Aquela que mostra o treinamento da GPT, que é tipo um GIF. Eu abri ela recente, mas eu abri muita coisa mais cedo, aí eu acho que... Aqui, tenta essa aqui, a apresentação TMB. Cadê? Aqui, TM3. Vê se não é essa. Não, acho que não, vai mais. Não é não. Teria que dar sorte, ela tá fácil aí, mas não tá não. Eu vou tentar aqui com mímica mesmo. Uma GPT é uma coisa. Ela não está ligada à internet. Ela não lê de um banco de dados. Uma GPT é uma coisa que poderia ser até física. Na verdade, ela é física na forma de um computador, né? Mas ela é composta de neurônios artificiais, né? Modelos matemáticos computacionais que representam o neurônio e as conexões entre eles. Elas são treinadas como? Você pega e fala para assim, aí pede ela para dizer qual é a próxima palavra que vem. Aí, sei lá, gato. Aí vamos supor que ela errou. Aí você pega, o gato, qual é a próxima palavra que vem? Roeu. Aí vamos supor que ela errou. Não é roeu não, dá um tapinha nela lá, presta atenção. Aí roeu. Aí, qual é a próxima palavra?
e assim por diante. E você treina ela com essa técnica, só pedindo ela para predizer a próxima palavra, mas com quase todo o texto que a humanidade produziu até agora. Nesse processo de treinamento, ela fica muito boa. Ela consegue, depois de treinada, muito tempo assim, predizer a próxima palavra. Mas acontece uma mágica nesse processo, porque esse engenho, na tarefa de fazer isso, esse engenho constrói um modelo interno ao engenho, interno à GPT, interno à inteligência artificial, constrói um modelo do mundo, que explica o mundo de modo que ela consegue predizer a próxima palavra, entendeu? No início, depois do que a gente chama de pré-treino, ela só é muito capaz de fazer isso. Mas como ela tem um modelo do mundo interno a ela, você com um pouco mais de treino, que a gente chama de ajuste fino, você consegue ensinar ela, tenta agora, em vez de só dizer a próxima palavra, fazer o que eu estou te pedindo, né? E aí, por um processo que chama aprendizado por reforço, por feedback humano, né? Você consegue mudar ela, após ela ter esse modelo do mundo, que é uma mudança pequena, para que ela consiga responder o que você quer e não simplesmente continuar o que você estava falando. O fato é que, para ela conseguir acertar a palavra que ela vai dizer, não necessariamente mais aquilo que é a próxima palavra do texto, ela tem opções. Ela tem opções. Vai para aquele slide, Mariela, que tem aquela curva. Esse. Ela tem opções. Ela está nesse instante do tempo e ela tem opções do que ela vai falar. E do jeito que foi inventado esse engenho, a forma como a gente fez para poder dar as opções é probabilística. Ela considera todas as palavras que ela sabe dizer e escolhe uma. Mas ela não escolhe assim, eu acho que é essa que eu deveria dizer. Ela, dentre todas as palavras que ela sabe, ela meio que joga um dado de... uma GPT dessa sabe 50 mil diferentes palavras. Não é bem palavra, mas vamos supor que você fala. Ela sabe da ordem de 50 mil, porque ela monta, né? Sei lá, casa, né? Ela tem CAS e A. Ela pode falar casa, caso, casou, casar, entendeu? Ela vai... Isso, os tokens. Ela considera todos, mas ela joga uma moeda para escolher qual que ela vai dizer. Ela não é garantido que vai dizer o mais provável. É provável que ela vai dizer o mais provável. Mas você pode ajustar isso. Se você dizer assim, joga o dado Bangu, aí ela fica meio doida, assim, meio sem sentido, falando bobagem. Se você não, fala assim, pega sempre o mais provável, aí ela tende a entrar em loop, ficar meio paranoica. Então tem um ajuste ideal de quão aleatoriamente ela tem que dizer aquela palavra, entendeu? Isso parece muito como a gente reage se a gente usa álcool, por exemplo, antes do álcool, depois do álcool, como é que você escolhe as coisas que vai fazer. É a mesma coisa, tem um monte de similaridades, mas fundamentalmente o que eu acho mais importante é isso, ela tem um conhecimento enorme, e o que ela vai fazer é uma predição, ela prediz, igual a gente não sabe, por exemplo, pense na palavra, eu não sei a palavra que vocês pensaram, mas cada um aqui pensou numa, qual palavra você pensou? Pensou em algumas palavras. Habilidade emergente. Por que ele escolheu essas palavras? Ele não sabe. Eu não sei quando eu penso uma palavra. Você não tem alcance. Alguma coisa toma decisão antes de ela chegar na sua consciência. É o mesmo procedimento. E aí o que você verifica é o seguinte, a similaridade é muito grande. Da onde vem a nossa criatividade? Ela não vem do zero, ela vem de um conjunto de conhecimentos que a gente tem, aquilo que a gente foi exposto, o que você está vendo naquele instante e como você vai reagir àquilo. Então, o que você está vendo, o que você aprendeu, tem muito de diverso, não é igual. Né? Aí o que vai sair a seguir também não é escolhido deterministicamente, é probabilisticamente. Então há uma probabilidade de você gerar conhecimento novo com a GPT, e ela gera. Ela faz um poema, ela escreve uma historinha de criança, ela escreve um tratado sobre alguma coisa científica, e ela é muito boa nisso. Mas agora, recentemente, surgiu um troço espetacular que vai mudar o mundo. Agora, tem poucos meses.
que é você pegar uma GPT dessa e dar um problema para ela, mas para 1000 delas, muitas acharão soluções diferentes. Aí você pega um novo conjunto, sei lá, de mais 1000 e pede para avaliar cada um contra o outro e escolher o melhor. O resultado é que isso é muito bacana. Isso cria, isso constrói coisas muito espetaculares. Então vem chumbo grosso por aí da parte de IA, por causa do poder que isso tem demonstrado, entendeu? Na condição de resolver problema. Eu não acredito em quem diz que a curva chegou no limite, não. Vem coisa muito forte por aí. E eu acho que o Brasil está errado em não estar botando um caminhão de recurso, né, quem está estudando essa área, porque isso vai ser, assim, quem tem, quem não tem, né? Quem tem vai estar muito na frente. Oi, professor. Não preciso me apresentar para o senhor, apresentar para o pessoal. Eu sou Francisco, do campus de Serra, do IFES de Serra. A gente compartilha da mesma visão otimista do futuro da IA, né? O futuro utópico e não o futuro distópico. E muita gente está, na minha opinião, está perdendo o foco na discussão sobre IA. Fala sobre emprego, fala sobre questões de investimento, mas a minha visão em relação a isso é que hoje a gente precisa de gerar inteligência artificial e autônoma para assumir postos que as pessoas não querem de trabalho. A gente não tem mão de obra, a gente não consegue empregar as pessoas porque não tem gente para fazer aquilo, e não é só qualificada, tem desde o mais qualificado até o menos qualificado. E o foco que as pessoas estão perdendo é que a inteligência artificial ela é comparável com, na minha visão, comparável com a dominação da energia atômica. É super poderoso e quem dominar essa tecnologia vai estar no top do mundo, vai ser alfa. E quem não dominar essa tecnologia, na minha opinião, vai participar dos gama. E eu queria saber a opinião do senhor. De novo. Não, eu concordo plenamente no que diz respeito à importância e o impacto que vai ter. Mas eu acho que não é interessante, mesmo para quem tenha, causar uma diferenciação muito grande. Mas para quem não tem, a gente pode ficar atrás muito tempo, isso tem impactos, né? Não acho que a humanidade vai radicalizar, não, acho que vai haver uma socialização. Mas se você não investir, você não vai participar nas decisões de socialização, né? De como esse conhecimento vai ser, esse poder vai ser compartilhado. Porque, não se engane, logo você vai poder pedir para a IA, falar assim, ó, resolve o problema do câncer aí para mim. Aí ela vai lá e resolve. Faz aqui um carro mais show de bola, que não polua e tal, inventa aí um aí. Ela vai fazer isso. Vai projetar de cima a baixo. Se você deixar, ela faz. Então, quem tiver isso vai ter ganhos. É claro que eu acho que vai ser do interesse socializar, mas a gente não vai participar desse processo. Vamos socializar primeiro, sei lá, para os países da Ásia. Pô, e nós aqui na América Latina? Não, espera aí e tal. Não vai estar na mesa. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que se apresentar à mesa para poder discutir. Existem, claro, cenários que as coisas não vão ficar legais. Eu gosto de pensar sobre duas variáveis. Tem abundância ou ausência de abundância, né? E distribuição ou ausência de distribuição. Então, são duas variáveis binárias. Aí você pode pensar, binário tem 4 possibilidades. Você vai ter abundância e ela vai ser distribuída. No extremo, né? No outro extremo, você vai ter carência, né? E escassez e não vai ter distribuição. Esse é o pior dos mundos, né?
Mas tem outros que também não são legais. Você pode ter abundância, mas ela ser mal distribuída, que é o caso de hoje, né? A humanidade nunca viveu um momento de tanta abundância. Como que a gente garante que nós vamos continuar tendo abundância e distribuição? Com robótica e IA, se você tiver densidade de energia, a única peça que falta na minha equação, você já tem IA e robótica. Se você tiver abundância de energia, é mais na densidade, né? Gasolina é muito densa, né? Um litro de gasolina tem uma energia brutal, né? Move um carro de tonelada por dezenas, mais de 10 quilômetros, né? Dependendo da qualidade do veículo. Nós não temos coisas mais densas do que gasolina, a não ser energia nuclear. Bateria de lítio, a densidade é muito pior, dá de 5 vezes pior. Então, não é legal para um robô e tal. Para um robô ficar show de bola, ele tem que usar energia nuclear, que aí ele vai funcionar, sei lá, anos sem recarregar. Aí um robô que seja inteligente, né, com a robótica que já está muito avançada, e com essa densidade de energia, aí todos os problemas da humanidade acabaram. A África está com um problema lá, vamos mandar um conjunto de robô lá, joga de avião, eles caem lá. Aí, galera, vamos ajudar aqui, vamos limpar, vamos fazer uma escola aqui para ensinar as crianças, vou ajudar vocês, vamos plantar aqui, vai plantar, eu vou ajudar, como é que cozinha, né? Toma na boca se estiver precisando, está doente, alguma coisa, vai resolver tudo, vai lá no sul, lá, joga os robôs de helicóptero, eles consertam a cidade toda. Isso é possível. Por que nós não vamos fazer isso? Agora, se a gente ficar para trás, né, a gente não vai participar das decisões que vão viabilizar esse futuro onde você tem o nível de abundância igual eu mostrei ali das histórias do Ian Banks, que são totalmente viáveis. A nossa vida, enquanto humanos, não precisa mudar em nada. A gente pode continuar tendo os nossos dramas, as nossas alegrias, tudo do mesmo jeito, mas em uma situação de abundância, que você não tem que se preocupar em pagar as contas, né? Em ter a roupa para você vestir, um teto, né? E um confortozinho térmico. Por que a humanidade escolheria diferente? Eu não consigo imaginar. Porque eu sou totalmente divergente daqueles que acham que o ser humano é ruim. A gente é um animal show de bolíssima. A gente é mansinho, todo mundo quietinho, sabe? Não está correndo, né, mordendo o outro, nem nada. A gente é limpinho, né? A gente a gente faz coisa bacana pra caramba. É raro, os humanos que não são legais são um pequeno número. E eles, é benefício deles, eles se conformar e se adaptar à vida em sociedade. Então, não tem razão para o nosso futuro não ser maravilhoso. Ainda mais com essas tecnologias, né, que a gente está aprendendo a dominar. Eu sou um intimista inveterado. Bom, gente, obrigado, então. Vou passar aqui. Professor Alberto, obrigado aí pela sua excelente palestra. Tá? Desculpe a atravessada aí, mas eu não resisti. Cidade da Inovação.